No vídeo de hoje, iremos falar do porquê mulheres inteligentes continuam presas em ciclos de autossabotagem. Sabe aquela sensação de estar sempre começando de novo? De ter planos e clareza do que você precisa fazer, mas na hora H, você mesma se sabota? E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Se eu sei o que eu preciso fazer, por que eu não faço? Eu passei anos nesse ciclo. E o pior não era falhar, era entender que eu era inteligente, capaz e consciente, mas ainda assim, eu continuava me sabotando. Como se houvessem duas versões de mim. Uma que quer evoluir e a outra que faz de tudo para me manter exatamente aonde eu estou. E talvez você esteja nesse lugar agora. E não por falta de informação e nem por preguiça, mas por algo muito mais profundo que a gente quase nunca fala sobre: o medo disfarçado de proteção. Então, se você já se pegou dizendo, dessa vez vai ser diferente, e não foi. Se você já teve clareza total do que precisava mudar, mas ainda continuou parada, então esse vídeo é pra você. Mas antes de continuar, se esse tipo de conversa faz sentido pra você, se inscreva aqui no canal, porque a gente vai caminhar junto nessa jornada. E lembre de deixar o seu like também. Isso me ajuda demais a saber que esse conteúdo tá chegando pra quem realmente precisa. Olá, mulher, meu nome é Yara Imperatriz e eu estou fazendo um desafio de 90 dias para a minha melhor versão. E se você se interessou e ainda não viu o vídeo número 1, eu vou deixar ele linkado logo aqui abaixo para você assistir depois desse vídeo. Então vamos lá? Bom, durante muito tempo eu achei que autossabotagem era sobre falta de força de vontade. Como se eu não fosse forte o suficiente, disciplinada o suficiente, focada o suficiente. Mas não é sobre isso. Carl Jung tem uma frase que me marcou profundamente. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E foi como se uma luz acendesse na minha cabeça. Porque eu passei anos culpando as circunstâncias, culpando o time e culpando mil coisas externas, quando na verdade eu tinha padrões internos que nem mesmo eu sabia que existiam. Eu comecei a perceber que toda vez que as coisas começavam a dar certo, eu ia lá e sabotava. E não era de propósito, e nem de forma consciente. Parecia uma voz interna que me dizia: calma, não se empolga muito. Você lembra da última vez? É melhor nem criar expectativas. E aí eu recuava, parava de me comprometer de verdade e deixava as coisas pela metade. E no final eu confirmava aquela crença. Tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Só que o problema é que não dava certo porque eu não permitia que desse certo. Eu demorei anos para entender que autossabotagem não é fracasso, é proteção. Só que é uma proteção que não te protege de nada. Ela só te mantém presa. Quando a gente cresce, a gente aprende a evitar a dor. E o cérebro, ele é muito inteligente e cria atalhos. Da última vez que você se expôs, te criticaram. Então é mais seguro você ficar quieta. Ou então, da última vez que você tentou, deu errado e doeu demais. Então é melhor nem tentar de novo. Só que sem perceber, a gente passa a vida inteira evitando o desconforto. Só que o desconforto é exatamente o lugar onde a transformação acontece. Eu lembro de ler no livro Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday, uma ideia que mexeu muito comigo. Ele fala sobre os estoicos, sobre como eles enxergavam os obstáculos não como impeditivos, mas como o próprio caminho. E Sêneca já dizia: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Mas a gente não foi ensinado a ver assim. A gente foi ensinado que se está difícil é porque não é pra ser, que se dói é melhor parar, que se incomoda é sinal de que tem algo errado. E aí a gente se sabota justamente quando deveria estar avançando. Eu comecei a quebrar esse ciclo quando parei de lutar contra mim mesma, quando comecei a entender de onde vinham esses padrões. Tem uma parte na Bíblia em Romanos que diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E eu gosto dessa palavra, renovação. Não é sobre apagar quem você foi, é sobre reprogramar a forma como você se vê. Porque toda autossabotagem começa de uma crença sobre quem você é. Se lá no fundo você se vê como alguém que sempre começa e nunca termina, você vai agir de uma forma a confirmar isso. Não porque você quer falhar, mas porque você está sendo coerente com a sua autoimagem. Viktor Frankl dizia: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E eu percebi que não tinha clareza do meu porquê. Eu tinha metas, mas eu não tinha propósito. E quando você não tem propósito, qualquer obstáculo vira motivo para você desistir. Então eu sentei e fiz algo simples, mas profundo. Eu parei de me perguntar o que eu quero alcançar e comecei a me perguntar o que eu quero me tornar. Porque quando sua identidade muda, as suas ações mudam junto. Aristóteles já falava isso há séculos. Nós somos o que fazemos repetidamente. E eu cansei de esperar pela motivação. Porque a motivação, ela é volátil. Ela vem e vai, ou vai e vem. O que sustenta a mudança real não é o dia inspirado. É uma decisão consciente, seguida de uma estrutura. É fazer, mesmo nos dias que você não tá afim. Mesmo quando tudo parece pequeno demais e quando ninguém tá vendo. E já que a
gente tá falando sobre construir novos hábitos, comenta aqui embaixo qual é o padrão que você mais se reconhece, porque assim a gente acaba aprendendo muito umas com as outras. A partir daí, eu entendi também que a autossabotagem ela tem camadas. Não é sobre procrastinação ou falta de disciplina. Às vezes é sobre o medo do sucesso, porque se você realmente conseguir, aí não vai ter mais desculpas. Aí você vai ter que assumir a responsabilidade da sua vida. E isso assusta. Tem uma frase da Marianne Williamson que me arrepia até hoje. Nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequadas. O nosso medo mais profundo é que sejamos poderosas além da medida. E eu senti isso na pele. Toda vez que eu estava perto de dar um salto de evolução real, vinha um medo disfarçado de prudência. Um medo que dizia, e se você não der conta? E se as pessoas te julgarem? E se você mudar e perder quem você já foi? Mas sabe o que eu entendi? Que ficar pequena não protege ninguém. Não protege você e definitivamente não protege as pessoas ao seu redor. Na verdade, quando você se sabota, você está roubando do mundo a sua melhor versão. E tem outra coisa. A gente se sabota quando não perdoa o processo. A gente quer mudança linear, quer subir uma escada reta, mas a transformação, ela não funciona assim. Tem dias que você vai avançar, mas tem dias que vai parecer que você voltou 3 passos. E tá tudo bem. Como dizia Mohammed Rumi, a ferida é o lugar onde o ponto de luz entra. Então, cada vez que você falha e recomeça, você não está no mesmo lugar. Você está mais sábia, mais consciente e mais preparada. Você provavelmente já deve ter ouvido ou visto algum caso de alguma pessoa que foi justamente no momento de dificuldade que ela fez aquela virada de chave. Seja uma doença, uma dificuldade financeira, o final de um relacionamento. Nesse momento, a pessoa transformou a dor em motivação. E isso daí fez com que ela alcançasse o sucesso. Afinal, é como diz o ditado popular, é na ladeira que a canela engrossa. Mas então você deve estar se perguntando, Yara, como romper esse ciclo de verdade? Não com a teoria, mas sim com a prática. Então vamos lá para os passos. Primeiro passo, observe sem julgar. Toda vez que você se pegar sabotando, pare, respire e olhe com curiosidade, não com julgamento. O que você estava sentindo antes? Era tédio? Era medo? Era frustração? Qual foi esse gatilho? Para mim, era sempre quando eu estava progredindo de verdade. Era tipo, se eu estava construindo algo consistente, vinha aquela voz, não se empolgue, que vai dar errado. E aí eu recuava. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava prestes a fechar um serviço de marketing com um valor bem mais alto do que eu estava acostumado a cobrar. Eu fiquei super feliz, animada, só que o gerente da empresa me pediu 3 dias para alinhar a aprovação com o financeiro. Coisa de burocracia mesmo, nada demais. Inclusive, ele mesmo disse que estava tudo certo. Mesmo assim, na minha cabeça começou aquela voz. Será que eles vão aprovar? Será que não vai dar certo? Será que esse serviço é grande demais? E dito e feito. No terceiro dia, o gerente me mandou uma mensagem dizendo que, por questões internas, a campanha de marketing tinha sido cancelada. E o mais estranho é que eu senti um certo alívio, você acredita? Como se uma parte de mim pensasse, ufa, isso ia dar muito trabalho. Podia até virar um problemão. Só que depois, com mais calma, quando eu parei pra pensar, a ficha caiu. Aquilo não era um alívio, era uma autossabotagem. Eu mesma tinha me preparado pra dar tudo errado, antes mesmo de dar certo. Então, basicamente, o que você tem que fazer é identificar quando você está nesse padrão de autossabotagem. E assim nós vamos para o segundo passo. Crie estruturas antes de depender da vontade. Por quê? Porque a vontade, ela oscila, mas a estrutura, ela permanece. Então, decida quem você quer ser e depois haja como essa pessoa agiria, mesmo que no começo pareça forçado, mas com o tempo vira natural. É aquela coisa que a gente ouve falar por aí, o faking into maker. Fingir até se tornar, finja até ser. E no fim, você acaba se tornando. Terceiro passo, tenha compaixão consigo mesma. Você não vai acertar sempre e nem precisa. A transformação, ela não exige perfeição, ela exige persistência. E é como diz o provérbio, o justo cai 7 vezes, mas levanta. Então não é sobre cair, é sobre se levantar e fazer o que precisa ser feito. Então são basicamente esses passos que você tem que fazer para quebrar esse ciclo de autossabotagem. E eu espero que você tenha anotado tudo direitinho. Se não anotou, volte aí o vídeo e anote, porque é muito importante que você faça todos esses passos para identificar a sua autossabotagem e, enfim, quebrar com ela. E se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Você não é um caso perdido. Você não está atrasada e você não é fraca. Você só está aprendendo a se conhecer de verdade. Isso leva um tempo. Leva tropeços, leva recomeços, mas cada vez que você recomeça de um lugar diferente. E eu ainda estou nessa jornada. E eu me saboto às vezes. Mas agora eu reconheço e volto muito mais rápido. E com menos culpa e mais clareza. Então, se você quer caminhar comigo nessa jornada, lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, de deixar o seu like e de comentar qual foi a parte desse vídeo que mais mexeu com você. Eu leio e respondo todos os comentários pessoalmente. Assim, a gente pode se apoiar, trocar e o principal, evoluir juntas. Um beijo e até o próximo vídeo.